Resolução da prova da Escola de Aprendizes Marinheiros de 2019 para 2020. É a prova que teve outro dia, né? Olha, essa prova aqui eu tô fazendo ela em 2 vídeos, tá? Dividi mais ou menos na metade. Então, olha lá na descrição do vídeo que você vai encontrar o link para a segunda parte dessa resolução de prova. Então, vamos ver essa primeira questão. Questão 21 é uma questão de análise combinatória. Seja A um conjunto com N elementos, de tal forma que N seja maior ou igual a 3. Quer dizer, eu não sei quanto é N. Claro que tudo aqui vai ficar em função de N, né? O número de subconjuntos de A com 2 ou 3 elementos que podemos construir é igual a... O que quer dizer isso? O que é um subconjunto? Olha aqui, eu vou fazer aqui um conjunto A. Digamos que esse conjunto A ele tem aqui 5 letras. Por exemplo, isso aqui seria um conjunto A. O que seria um subconjunto de A com 2 elementos? Seria isso aqui. Por exemplo, eu vou escolher essas 2 letras aqui, C e E. Pronto, então C e E. Eu estou formando aqui um conjunto que é um subconjunto de A com 2 elementos. É claro que eu posso formar vários outros, né? Eu aqui escolhi um, mas eu podia ter escolhido A e B, A e C, A e D, B e E. Então, eu tenho várias possibilidades. E qual é o número de possibilidades? Isso aqui é um tópico da análise combinatória. Quer dizer, de quantas maneiras diferentes eu posso escolher 2 desse total de, no caso de 5. Então eu tenho que escolher 2 de um total de 5. Bom, nesse exemplo é 5, mas no problema é N o número de elementos do nosso conjunto A, tá? A gente não sabe quanto é esse número, vai ficar em função de N. Então eu vou escolher 2 de um total de N. E qual é esse número? De quantas maneiras diferentes você pode escolher 2 de um total de N? Isso aqui é uma combinação. Combinação de N 2 a 2. E isso aqui tem uma formulinha para você calcular. Agora ele quer saber quantos são os subconjuntos que tem 2 ou 3. Quer dizer, esses são os que tem 2. A gente tem que somar também aqueles que tem 3. Vamos dar um exemplo aqui de um subconjunto com 3 elementos? Por exemplo, ACD. ACD é um subconjunto de A com 3 elementos. Eu posso formar vários outros, né? Então, a gente tem que fazer isso aqui. Escolher 3 de um total de N. Então, de N escolhe 3. Isso aqui é o quê? É a mesma coisa. É a combinação de N 3 a 3. E tem fórmula para isso e fórmula para isso, né? Como é que a gente calcula isso? Combinação de N 2 a 2 é isso aqui. N menos 1 sobre 2. Você vai formar uma fração, que é como se fosse um fatorial ao contrário. Você vai multiplicando começando com N. Aí você coloca o número imediatamente inferior a ele, N menos 1. Você coloca quantos fatores aqui? Você coloca 2. Esse número que tiver aqui. Se fosse 3, você colocaria 3 fatores. Tá, então N menos 1 sobre 2. E aqui no denominador, você vai formar o fatorial deste número. Vai ser então 1 vezes 2. 1 vezes 2 não precisa botar o 1, né? 1 vezes 2, pronto. Então isso aqui é a combinação de N 2 a 2. Você bota o mesmo número de fatores aqui e aqui, só que aqui no numerador você começa com N. E aqui no denominador você começa com 1. E o número de fatores é esse aqui. Então isso aqui é um número de subconjuntos de 2 elementos. E os subconjuntos de 3 elementos? Você vai fazer a mesma coisa. E você vai ter que somar isso aqui. Esses conjuntos aqui são diferentes, né? Aqui são conjuntos de 2 elementos e aqui conjunto de 3 elementos. Não tem nenhum repetido. Um conjunto ou tem 2 ou tem 3 elementos. Não pode ter as duas coisas ao mesmo tempo. Então aqui não tem repetição. Então quantos são os subconjuntos de 3 elementos? É combinação de N 3 a 3. Então vamos somar com combinação de N 3 a 3. Como é que coloca isso? Você vai colocar 3 fatores no numerador e 3 fatores no denominador. No numerador, você vai começar com N, aí você vai colocando N menos 1, que é o número imediatamente menor,
E o outro número imediatamente menor é n menos 2. Acabou, são só 3, começando com n. E no denominador você vai colocar 1 vezes 2 vezes 3. Aqui você vai aumentando, começando com 1, e a quantidade de fatores que você coloca é esse número aqui. Tá, então isso aqui é o seu número de subconjuntos que tem 2 ou 3 elementos, esse total aqui. Aí você tem que somar isso, né? Vai fazer uma continha aqui. Olha, isso aqui vai ficar n ao quadrado menos n sobre 2. Agora esse aqui vai ficar um pouquinho mais chato, que vai ficar uma expressão do terceiro grau. Eu vou fazer o seguinte, ó. Me permita utilizar aqui fatoração nessa expressão. Eu vou utilizar fatoração por evidência. Sabe por quê? Porque eu tenho um fator aqui que é igualzinho que tem aqui, ó. É esse, ó. n menos 1 sobre 2. Olha ele aqui, n menos 1 sobre 2, que ele tem aqui também, ó, n menos 1 sobre 2, é igualzinho. Então eu posso colocar em evidência. Isso aqui vai ficar n menos 1 sobre 2, 1 vezes 2, 2, né? Bom, então quando a gente colocar esse n menos 1 sobre 2 aqui em evidência, quem é que vai ficar aqui dentro dos parênteses? Vamos usar colchetes. Vai ficar 1, porque aqui nesse primeiro termo usou todos os fatores, né? E aqui, quem é que vai ficar nesse segundo fator? Essa parte aqui já ficou em evidência, vai sobrar aqui dentro n menos 2 sobre 3. n menos 2 sobre 3. Bom, a gente tem que fazer essa continha aqui. Quanto é que é 1 mais n menos 2 sobre 3? Tem que reduzir ao mesmo denominador. Esse denominador aqui é 1. Então aqui vai por 3 e aqui vai por 1. Isso aqui vai ficar 3 vezes 1, 3. Aqui vai ficar n menos 2. E agora a gente coloca o denominador comum, 3. Eu vou poder jogar fora esse denominador 3? Não, você não joga fora o denominador, só quando você está resolvendo equação. Aqui não, você está somando frações algébricas, não é para jogar fora coisa nenhuma, tá? Se você jogar fora, vai errar a questão. Bom, o que que vai dar isso aqui? 3 menos 2, 1, 1 mais n, ou n mais 1, que é a mesma coisa, n mais 1 sobre 3. Então, essa expressão aqui, ó, que está entre os colchetes, é n mais 1 sobre 3. Como é que vai ficar isso? Deixa eu arrumar aqui nesse cantinho. Isso aqui vai ficar n menos 1 sobre 2, que eu estou multiplicando. Isso aqui a gente viu que dá n mais 1 sobre 3, não é isso? Isso aqui dá n mais 1 sobre 3. Então, n mais 1 sobre 3. Agora a gente multiplica numerador, multiplica denominador. Olha só, aqui podemos usar produtos notáveis para fazer essa multiplicação aqui. N menos 1 vezes n mais 1. Você sabe que isso aqui é o produto de uma soma por uma diferença. É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, né? Então esse produto desses dois fatores aqui vai ficar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Vai ficar isso aqui. Então a nossa expressão vai se reduzir isso aqui. N. Aqui vai ficar n ao quadrado menos 1 sobre produto dos denominadores, que é 6. Tá pronto? Se eu quiser, eu posso multiplicar aqui. Vai ficar n ao cubo menos n, mas de repente não precisa. Olha aqui, não precisa porque já tem aqui nas respostas. Olha, n que multiplica n ao quadrado menos 1 sobre 6. Viu? Tem que saber produtos notáveis para você poder resolver as questões. Então, olha aqui. A resposta correta é a letra D de delta. A questão número 22 é uma questão de geometria plana muito fácil, hein? Olha aqui. Sendo um hexágono regular inscrito em um círculo de raio 2, calcule a medida da diagonal maior desse hexágono e assinale a opção correta. Hexágono regular inscrito em um círculo de raio 2. Vamos fazer o círculo aqui? Então, aqui está o centro do círculo. Círculo de raio 2. Vamos traçar um hexágono aqui. A gente pega o valor do raio e passa para cá. Você sabe que no hexágono regular inscrito, o lado é igual ao raio do círculo, né?
Claro, se tiver bem desenhado, vai ser. Então, temos aqui os 6 vértices. Vamos agora traçar os lados. Ficou um pouquinho mal desenhado, né? Mas tá bom. O hexágono regular inscrito num círculo de raio 2. Tá. Calcule a medida da diagonal maior desse hexágono. Diagonal. Tem um monte de diagonal aqui, né? Olha aqui. Isso aqui é uma diagonal. Aqui é outra diagonal. Aqui é outra. O que mais? Isso aqui é uma diagonal, ó. Diagonal passando pelo centro, né? Você sabe que quando um polígono regular tem um número par de lados, ele tem diagonais passando pelo centro. Vamos traçar uma dessas diagonais aí. Então, aqui, por exemplo, é a diagonal maior possível que a gente pode traçar aqui nesse hexágono, porque está ligando 2 vértices diametralmente opostos, né? Ou seja, tem um diâmetro ligando eles dois. Se isso aqui é um diâmetro, a gente tem aqui o raio do círculo é quanto que ele deu? 2. Então, esse pedaço aqui é 2 e esse pedaço aqui é 2. Quanto é que mede a diagonal? Essa diagonal aqui, ela vale 4. Então, a medida da diagonal maior desse hexágono é 4. Olha aqui, 4. Resposta correta, letra A de alfa. A questão número 23 é sobre função afim, também chamada de função do primeiro grau, né? A função afim, ela tem essa fórmula aqui, f de x é igual a ax mais b, onde a é um número real, que está multiplicando o x, e b é um número real também. Esses números têm nomes apropriados. Esse a se chama coeficiente angular. Ele tem a ver com o ângulo que a reta forma com o eixo x. Se a reta está inclinada para cá ou se está inclinada para cá, isso tem a ver com o A. E o B é exatamente isso aqui, ó. O B é a ordenada do ponto onde a reta corta o eixo y. É porque quando você tem x igual a 0, isso aqui vai ficar A vezes 0, que é 0. Então o fx vai dar B. Então o B vale f de 0, né? O B vale f de 0. Então a gente já pode, olhando para esse gráfico, descobrir qual é o valor de B. Quanto é que é o B? É 2. Tá cortando aqui no ponto 2, né? Então isso aqui é o B dessa reta. O B vale 2. Então com isso aqui a gente até já tem como eliminar alguma, né? Na verdade, essa aqui tá diferente. Essa aqui estaria o B dando menos 1. Essa aqui estaria o B dando 4. Então daqui a gente já elimina algumas, né? Tô eliminando essa aqui porque tem que dar 2. E aqui tá dando o quê? Se você simplificar, olha aqui. A gente tem na letra A, 4y é igual a menos 4x mais 16. Se a gente dividir todo mundo por 4 aqui, isso aqui vai ficar y igual a menos x mais 4. Quer dizer, o f de 0, fazendo x igual a 0, você vai encontrar 4, né? Quer dizer, o B estaria dando 4 nessa reta. Então essa reta aqui não serve, não está de acordo com esse gráfico. Aqui também, né? Bom, aqui tá certo, aqui tá dando 2. Aqui tá dando 4, essa aqui também. Y igual a menos 2x mais 4. Aqui também nessa, né? Se você dividir aqui todo mundo por 2, nessa letra E vai ficar y igual a x sobre 2 menos 1. Então essa aqui tá errada. Então só com isso aqui a gente já consegue eliminar opções, né? Só pode ser a letra B ou a letra D. Tá, mas como é que é o jeito certo de fazer isso? Claro que você tem que olhar para esse gráfico e dizer aqui quais dessas que estão certas. Ou então você olha para o gráfico e descobre a equação. Você pode descobrir a equação olhando para o gráfico. Como que você descobre isso? O B você descobre olhando esse ponto aqui. Tá, então a gente já sabe que é alguma coisa x mais 2. E como é que a gente acha o A? O A, ele se chama coeficiente angular. Como é que a gente acha o A? O A você vai pegar 2 pontos conhecidos, e eu tenho 2 pontos conhecidos aqui. Esse ponto aqui é um ponto conhecido e esse ponto aqui também é um ponto conhecido. Esse ponto aqui, quais são as coordenadas dele? 0, 2. X é igual a 0 e y é igual a 2, né? E esse outro ponto aqui que é conhecido também, quais são as coordenadas dele?
x igual a 2 e y igual a 0. X igual a 2 e y igual a 0. Então temos dois pontos conhecidos. O A, que é o coeficiente angular, você calcula ele assim. É ΔY dividido por ΔX. Quer dizer, você pega esses dois pontos conhecidos e vê a variação de y. Quer dizer, esse y menos esse y. Eu vou fazer esse menos esse. Não pode misturar, tá? Então, olha aqui. Esse y menos esse y. Então, vai ficar 2 menos esse y aqui, que é 0. Então, 2 menos 0 é o ΔY. Agora, o ΔX, você vai pegar esse x menos esse x. Mas você tem que pegar na mesma ordem que você pegou no numerador. Não pode pegar o contrário. Se você fez esse menos esse para o y, também tem que fazer esse menos esse para o x. O x aqui vale 0 e o x aqui vale 2. Então, 0 menos 2. Quanto é que vai dar isso? 2 menos 0 dividido por 0 menos 2. Isso aqui é 2 dividido por menos 2, que dá menos 1. Então, com isso, a gente descobre o valor do A. Então, o B, a gente viu que vale 2 e o A vale menos 1. Então, qual é a fórmula da nossa equação de reta? É isso aqui. Y é igual a menos x mais 2. AX mais B, né? Então, você descobre desse jeito. E qual dessas aqui que tem essa fórmula? Menos x mais 2. Olha aqui, menos x mais 2 está aparecendo aqui, ó, na letra B, só que ela está disfarçada. Ela está multiplicada por 4, tá vendo? Se a gente pegar essa equação, 4y é igual a menos 4x mais 8 e dividir todo mundo por 2, vai ficar y é igual a menos x mais 2. Tá certinho. Essa aqui é a única que bate com o que a gente encontrou. Menos x mais 2. Então, olha aqui. Y é igual a menos x mais 2, que é a mesma coisa que isso. Resposta correta, letra B de Bravo. A questão número 24 tem aqui uma inequação. Olha aqui, uma inequação fracionária, hein? Tá, inequação fracionária muita gente erra porque esquece que não pode eliminar o denominador. Tem duas coisas que você não pode fazer numa inequação. Você não pode eliminar denominador e você não pode multiplicar cruzado, que nem você faz numa equação. Porque multiplicar cruzado equivale a eliminar o denominador, tá? O problema é que quando você está multiplicando cruzado ou eliminando denominador, você está multiplicando a inequação toda por um número que você não sabe se é positivo ou negativo. Esse que é o problema. E quando você multiplica uma inequação por um número negativo, ela inverte a desigualdade. O que era maior passa a ser menor e vice-versa, né? Então a gente não pode eliminar denominador. Como é que a gente resolve uma inequação? A gente tem que trabalhar com o denominador o tempo todo, sem eliminar. E tenta fazer o segundo membro virar 0. Olha aqui. A gente tem 5 sobre x menos 1 maior do que 1. Vamos colocar aqui o denominador igual a esse. Vamos fazer assim. 5 sobre x menos 1 menos 1 é maior do que 0. O que a gente fez aqui? Simplesmente passamos esse 1 para o primeiro membro. Vai ficar isso. E ficamos com 0 no segundo membro. Agora a gente tem que fazer esse denominador aqui ficar igual a esse. Então, esse denominador é 1. Aqui vai por 1 e aqui vai por x menos 1. Então vai ficar todo mundo com o denominador x menos 1. Vai ficar assim. 5 sobre x menos 1 menos 1 vezes x menos 1 sobre x menos 1 é maior do que 0. Tá? Então aqui a gente fez como se fosse somar essas frações, colocando as frações com denominadores iguais, porém a gente não elimina denominador. Cuidado que esse menos 1 está multiplicando todo mundo aqui, vai ficar menos x mais 1. Então vai ficar, vamos repetir isso, 5 sobre x menos 1
E aqui vai ficar menos x mais 1. Então, vamos estender isso, vai ficar menos x mais 1. Pronto, aqui a gente pode juntar, somar, na verdade, né? Soma algébrica. E aí ficou todo mundo com o denominador x menos 1. Então, a gente pode juntar. Isso aqui maior do que 0. Esse numerador vai ficar 5 mais 1, 6. 6 menos x, vai ficar assim. 6 menos x dividido por x menos 1 é maior do que 0. Pronto. Se fosse uma equação, a gente eliminaria esse denominador e ficaria com 6 menos x igual a 0. Mas é uma inequação, a gente não pode fazer essa eliminação. O que a gente faz agora? A gente tem que fazer um quadro de variação de sinal. Isso aqui é uma fração que tem um numerador, que pode ser positivo ou negativo, depende do valor de x, e um denominador também, que pode ser positivo ou negativo, vai depender do x. E aí nós vamos fazer um quadrinho de variação de sinal. Vamos fazer esse quadrinho aqui em cima. Olha aqui. Os números que fazem esse denominador e esse numerador serem 0 são quais? 1 e 6, né? Então vamos marcar aqui os números 1 e 6. Tem que marcar na posição correta, 1 e 6. Quer dizer, o 1 é menor do que o 6, certo? Agora, olha para esse numerador e olha para esse denominador. Esse numerador aqui, ele vai ser positivo quando, hein? Bom, ele vai ser 0 se o x valer 6. Então vamos colocar aqui, quando o x valer 6, esse numerador dá 0. Vamos deixar então isso aqui marcado. Agora, se o x for maior ainda do que 6, se o x for 7, por exemplo, aí vai ficar 6 menos 7, vai dar menos 1, vai ficar negativo. Então, para valores de x maiores do que 6, esse numerador vai ser negativo. E para valores de x menores do que 6, se for 5, 4, 3, qualquer valor menor, aí vai ficar, por exemplo, 6 menos 5 é positivo, 6 menos 4 é positivo. Então, vai ser positivo para valores de x menores do que 6. Então, isso aqui é a variação de sinal do numerador. Vai ser positivo para x menor que 6 e vai ser negativo para x maior do que 6. Agora, olha para esse denominador. Esse denominador é x menos 1. Ele vai ser 0 quando x valer 1. Só que não pode, né? Você não pode ter denominador 0. Vamos só deixar um pontinho aqui. Se o x for maior do que 1, o que vai acontecer? Se o x for 2, 3, 4, você vai ter um número positivo aqui. Então, para qualquer x maior do que 1, esse denominador vai ser positivo. Agora, se o x for menor do que menos 1, se for 0, por exemplo, vai dar menos 1, vai dar negativo. E qualquer x menor do que 1 vai te dar um denominador negativo aqui. Então, vamos botar negativo. Então, é isso que vai acontecer com o sinal do numerador e com o sinal do denominador. Isso aqui se chama quadro de variação de sinal. Numerador sobre denominador. E uma fração que você tem um numerador positivo e um denominador negativo, essa fração é o quê? Mais dividido por menos, vai dar menos. Agora, se você tiver o x nessa faixa, de 1 a 6, você vai ter um numerador positivo e o denominador positivo. A fração vai ser positiva. Que é o que a gente quer, né? A gente quer que essa fração seja positiva. Olha aqui, maior que 0. E para x maior que 6, você vai ter um numerador negativo e o denominador positivo. Então, a fração vai ser negativa. O que a gente quer, então? Que a fração seja positiva, aqui, maior do que 0. Então, o x tem que estar compreendido entre 1 e 6. Calma que ainda não acabou. Tem 1 e 6 aqui, tá vendo? Só que ainda não acabou. A gente tem que estudar os extremos. Ou seja, o que vai acontecer quando o x valer 1 e o que vai acontecer quando o x valer 6. Primeira coisa, o x pode valer 6? Se o x valer 6, isso aqui vai ficar 6 menos 6, que é 0. Pode dar 0 esse resultado? Não, você não quer que dê 0, você quer que dê maior do que 0, tá? Então, o 6 não serve para você por causa disso. Então, vamos botar aqui uma bolinha aberta para indicar que eu não quero esse 6. Se fosse maior ou igual a 0, aí serviria. Aí seria uma bolinha fechada. Outra coisa, esse denominador aqui, para x igual a 1, o x pode valer 1?
Não, o x não pode valer 1, senão esse denominador aqui vai ser 0. E você sabe que não pode ter denominador 0, né? Não existe divisão por 0. Então o x não pode valer 1. Portanto, no 1 nós vamos botar aqui uma bolinha aberta para dizer que está excluído. Então os valores de x que servem são esses aqui, que estão indicados com mais, daqui até aqui, mas eu não conto com 1 e não conto com 6. Então, que intervalo é esse? Intervalo de 1 a 6, sem contar com 1 e sem contar com 6. Isso é intervalo aberto, né? Aberto em 1 e aberto em 6. É isso aqui. Que está aqui nessa resposta, né? Você sabe que o intervalo aberto você pode escrever desse jeito, ou então pode escrever desse jeito aqui. 1, 6... com o colchete virado para fora. É a mesma coisa que isso aqui. Ou então, se você quiser, você pode escrever desse jeito aqui. X está compreendido entre 1 e 6. Isso aqui é a mesma coisa que falar que x pertence a esse intervalo, ou então que x pertence a esse intervalo, que é a mesma coisa, o intervalo aberto em 1 e aberto em 6, né? Ou então falar que x está compreendido entre 1 e 6. Tudo isso é a mesma coisa. Então, olha aqui. Entre 1 e 6, resposta correta, letra E de eco. A questão número 25 é sobre conjuntos numéricos. Olha aqui. Considerando os conjuntos N, Z, Q e R, coloque verdadeiro ou falso nas sentenças abaixo. Esses conjuntos aqui são chamados conjuntos numéricos que a gente estuda no ensino fundamental, né? Tem um outro conjunto que a gente estuda no ensino fundamental também, que é o conjunto dos números irracionais, que eu vou colocar aqui, e tem ainda o conjunto dos números complexos, que é estudado no ensino médio. Mas vamos desenhar esses 4 conjuntos aqui. Qual desses 4 conjuntos aqui é o maior de todos? O maior conjunto dessa lista aqui é o conjunto dos reais, é o conjunto mais abrangente, né? Que tem os números que a gente utiliza aí na prática, na engenharia, na matemática, na física, os números reais. Agora, os reais se dividem em 2 partes. Uma parte é formada por todas as frações. As frações formam um conjunto que se chama conjunto Q, que é o conjunto dos números racionais, né? Você sabe disso. Por exemplo, 1/2, 2/3, 5/4, 4/7, 3,2532, 4,666, reticências, as dízimas periódicas, né? Todos esses aqui são números racionais. E, aliás, os números inteiros também são considerados racionais, né? Então, 5, menos 3, menos 12, 1000, todos eles são considerados números racionais também. Agora, tem outros números que não podem ser representados na forma de fração. Por exemplo, raiz de 2, π, raiz de 5, etc. Todas as raízes, né? Claro que tem raiz que dá para simplificar e vai ficar um número racional, mas tem muitas raízes que não simplificam e você deixa com o radical indicado. Esses números são chamados de números irracionais, é o conjunto I. Ele é um conjunto todo cheio de problema, digamos assim. Não é que ele seja cheio de problema, é porque ele não tem as propriedades que esses outros conjuntos têm. O número irracional, por exemplo, ele não tem zero. Ele não tem a propriedade de fechamento. Ele tem um monte de propriedades que os outros conjuntos têm que o irracional não tem. E isso costuma ser explorado nas provas. Mas aqui ele não explorou, ele não colocou os irracionais. Não tem importância. Então, dentro dos reais, nós temos essa divisão. Os números racionais e os números irracionais. Tá, agora dentro dos racionais nós temos os inteiros. São os números como esses aqui, ó. 5, menos 3, menos 12. O próprio zero também é um número inteiro, né? Então nós temos dentro do conjunto dos racionais, nós temos o chamado conjunto Z. Então, vamos colocar aqui Z é o conjunto dos inteiros. Agora, tem os inteiros positivos e os inteiros negativos.
Se você considerar apenas os inteiros positivos, você vai ter um conjunto que se chama N. Conjunto N é o conjunto dos números naturais. Então, o conjunto dos números naturais é isso aqui. 0, 1, 2, 3, 4 e vai embora, vai até o infinito, né? Você sabe que o Z é a mesma coisa, só que vai ter os números negativos. Ele vem desde o menos infinito, aí depois chega no menos 3, menos 2, menos 1, 0. Depois tem 1, 2, 3 e vai embora até o mais infinito. Então é isso. Agora, você tem conjuntos com asterisco. O que quer dizer o asterisco? O asterisco é quando você não tem o zero. Por exemplo, quando você fala assim, N asterisco, é o conjunto dos naturais sem o zero. Então é 1, 2, 3, em diante. Não tem o zero, tá? Dentro do Z você ainda tem 4 conjuntos para te confundir a história, tá? Você tem o Z+, você tem o Z-. Então, por exemplo, o que é o Z+? Conjunto dos números inteiros não negativos. O Z+ é isso aqui. 0, 1, 2, 3. Quer dizer, o Z+ é o próprio conjunto dos naturais, né? Ah, na verdade você escreve esse mais aqui embaixo, desculpe. O mais escreve ali embaixo, tá? Não escreve ali em cima, não. Esse é o Z+. Tem ainda o Z mais asterisco. O Z mais asterisco são os números positivos. É isso aqui, 1, 2, 3, 4... Isso é o Z mais asterisco. São os números inteiros positivos sem o zero. E o Z+, aqui não tem asterisco nenhum não, tá? Deixa eu riscar, isso aqui é um erro. Não era para ter isso aqui. Pronto. Agora ainda tem o Z- e o Z- asterisco. Aí vai complicando. Quem é Z-? Z- é 0, menos 1, menos 2, menos 3. São os números não positivos, né? A gente chama de Z-. E tem também o Z- asterisco. Asterisco é quando você está excluindo zero, tá? Então, o Z- asterisco é o Z- sem o zero. Então, vai ficar menos 1, menos 2, menos 3, e vai embora até menos infinito. Todos esses subconjuntos de Z aqui para te enrolar a vida. Então, olha só o que ele está falando aqui. Opções para você falar que são verdadeiras ou falsas. Ó. N asterisco interseção com racionais é igual a N asterisco. Olha só, o N asterisco é isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e vai embora até o infinito. Os números inteiros positivos. Se você fizer interseção com os racionais, observe, todos esses números aqui são racionais. Todos eles. Então, quando você faz a interseção de N asterisco com racionais, vai dar o próprio N asterisco. Quando você tem um conjunto dentro do outro e faz a interseção deles, essa interseção vai ser o conjunto menor, o conjunto que está contido no outro lá. Então, isso aqui está certíssimo. N asterisco, interseção com racionais, é o próprio N asterisco. Isso aqui é verdadeiro. E aí a gente já vê que tem só como resposta certa A, B e C. Calma aí, vamos fazer a questão toda. Essa aqui, vamos fazer essa terceira aqui que está mais fácil. Ó, reais união com Z é igual a racionais. Isso aqui está totalmente furado, né? Olha só, reais união com Z. Olha, se você tem reais união com Z, vai dar o próprio conjunto dos reais. Quando você faz uma união de dois conjuntos e um conjunto está dentro do outro, essa união é o conjunto maior. Então, R união com Z é o próprio R. Não é racionais coisa nenhuma, tá? Isso aqui não tem nada a ver. Não funciona nem para união, nem para interseção. Isso que ele está falando aqui é uma tremenda besteira. Então, R união com Z é R, conjunto dos reais. Isso aqui é falso. Então começa com verdadeiro, termina com falso, só pode ser a B ou a C, né? Então agora a gente tem que ver essa segunda aqui para desempatar. Aqui a gente tem uma operação chamada diferença de conjuntos.
Como é que funciona a diferença de conjuntos? A gente pega o primeiro conjunto e subtrai o segundo. A gente tira os elementos do segundo. E vamos usar esses conceitos que a gente já viu aqui. O conjunto dos inteiros, é isso aqui que a gente já viu. E o que é Z-? Z- é isso aqui, ó. A gente já comentou isso. Z- significa que eu vou pegar esses números inteiros e eu vou tirar o zero e vou tirar todos os negativos. Se você pegar esse Z e tirar o Z-, quem é que vai sobrar? Todos os negativos vão morrer. O zero também vai morrer. Vai sobrar o quê? Os positivos. Vai sobrar, então, 1, 2, 3, 4. Vai sobrar isso. Então, o resultado aqui é o conjunto dos números inteiros positivos, sem contar com zero. Zero não é positivo, né? Inteiros positivos. Então isso aqui é inteiros positivos. Z+ é inteiros positivos? Tá certo. Z+ é a mesma coisa que inteiros positivos? Não. Z+ não é inteiros positivos. Olha aqui quem é que é o Z+. Isso aqui foi para te confundir, hein? O Z+, ele inclui o zero, tá vendo? Então esse resultado aqui não é Z+. Z+ é diferente. O resultado é isso aqui. É o que isso? É Z+ asterisco. A resposta correta aqui é o Z+, porém com asterisco, para avisar que não tem o zero. É a mesma coisa que N asterisco isso aqui, né? É os naturais sem o zero. É a mesma coisa. Então essa afirmativa aqui está errada. Ela é falsa. Então, verdadeiro, falso, falso. Olha aqui, verdadeiro, falso, falso. Tá aqui, ó, verdadeiro, falso, falso. Resposta correta, letra C de Charlie. Olha, conjunto é uma coisa chatinha, mas é fácil. É um ponto garantido em qualquer prova, se você se dispuser a estudar esse assunto, tá? E lembre-se, quem estuda, vence. A questão 26 é uma questão de geometria plana que você resolve usando apenas o chamado Teorema de Pitágoras, seu amigo, né, que aparece em tudo quanto é prova. Olha aqui, nós temos dois triângulos retângulos nessa figura. Esse aqui e esse aqui, olha que moleza. Então a gente tem aqui os catetos X e 2. E aqui nesse outro triângulo temos os catetos 1 e C. Ele quer que você relacione o X com o C. Olha só, observe a figura considerando que esses dois triângulos BDA e BCA apresentados acima são respectivamente retângulos em D e C. Claro, estão marcados aqui os ângulos retos, né? Calcule o valor de X em função do lado C e assinale a opção correta. Você vai resolver isso aqui facilmente usando dois Pitágoras. Olha aqui, essa hipotenusa, AB, ela serve para esse triângulo e para esse triângulo. Então, usando o Teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui de cima, vamos ficar com hipotenusa ao quadrado. Então, AB ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vai ficar 2 ao quadrado mais x ao quadrado. Agora, usando o Teorema de Pitágoras nesse outro triângulo aqui de baixo, vai ficar hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, isso aqui vai ficar 1 ao quadrado, que é 1, mais c ao quadrado. Então, isso é igual a isso. É só você igualar. Isso vai ficar, então, 4 mais x2 é igual a 1 mais c2. O que ele quer? Ele quer que você calcule x em função de c. Então, você tem que achar x2 aqui. x2 é igual, passa todo mundo para o outro lado, vai ficar 1 mais c2 menos 4. Isso aqui vai ficar a mesma coisa que c2 menos 3. C2 menos 3. Então, x2 é igual a C2 menos 3. Quem é x?
é só extrair raiz quadrada, vai ficar raiz quadrada de C2 menos 3. Não tem história de mais ou menos, porque aqui todo mundo é positivo, né? X é um valor positivo, C é um valor positivo, então não tem mais ou menos aqui, que você está trabalhando com segmentos positivos. Então o X, que é o que ele quer, ele vale raiz quadrada de C2 menos 3. Olha aqui, raiz quadrada de C2 menos 3, resposta correta, letra E de eco. Questão 27 é uma questão sobre porcentagem do tipo que muita gente erra. Porque você diminui 10%, para voltar ao preço original você tem que somar 10%. Não é assim que se faz essa conta. Olha só, para vender seus produtos, um comerciante reduziu os preços dos brinquedos em 10%. Tá, ficou mais barato, aí começou a vender mais. Depois que houve uma recuperação nas vendas, decidiu restaurar o valor antigo. Voltou, quer dizer, acabou o desconto, né? Sendo assim, o novo preço deve ser aumentado aproximadamente em... Olha só, tem muita gente que pensa que essa conta se faz assim, tá? Diminui 10%, aí você aumenta 10% e volta a ficar o preço que estava antes. Não é assim que se faz isso. É o seguinte, vamos estipular um preço aqui para ficar fácil fazer essas contas. Suponha que o produto que você está vendendo aqui custe R$100. R$100 é o preço original, tá? Antes do desconto. Aí ele reduziu em 10%. Se você pegar R$100 e reduzir 10%, vai passar a custar quanto, hein? Tem que fazer rápido essa conta. Vai passar a custar 90. Porque 10% disso aqui é um décimo, é 10. Então, se você reduzir 10%, você está reduzindo R$10. Vai passar a custar R$90. Claro, quando você dá um desconto de 10%, descontar 10% é a mesma coisa que multiplicar por 0,9. São coisas equivalentes, né? Claro que a porcentagem é um tipo de conta que foi inventada para facilitar a vida das pessoas que não conseguem raciocinar com frações ou com números decimais. Aí raciocina com porcentagem, que é mais fácil, e além do mais tem a maquininha para fazer. A maquininha faz porcentagem, mas não faz isso aqui. Tá, então com o desconto de 10% passou a custar R$90 esse brinquedo. Agora, depois que as vendas se recuperarem, ele decidiu restaurar o valor antigo. Ou seja, tem que voltar a custar R$100. Para voltar a custar R$100, você tem que dar um aumento. De quanto é esse aumento? Esse aumento não é 10%, porque se você pegar 10% disso, 10% de 90 é 9. É um décimo. Aí iria custar 99, não ia dar 100. Então não é 10%, é um pouquinho acima de 10. Tá, é 11. Tá, mas como que você faz essa conta? O aumento de 90 para 100 corresponde a que porcentagem? De 90 para 100. Como é que você calcula a porcentagem? Você pega a variação, divide pelo preço original. Não é esse preço original aqui não, é esse preço original antes do aumento. Quer dizer, o preço original agora é esse. Esquece isso aqui, agora você está com isso. Custa 90, tem que passar a custar 100. Quanto que tem que ser o aumento? Então, esse é o teu preço original. A variação é 10, de 90 para 100, são 10 de variação. Divide pelo preço original, que é 90, e vai multiplicar por 100%. Isso aqui vai te dar a porcentagem. Formulinha para encontrar o percentual em cima de um aumento. Então, quanto é que vai dar essa conta? A variação é 10, o valor original 90, e vai multiplicar por 100%. E vai fazer essa continha aqui, que tá moleza de fazer. Pode simplificar por 10. Vai ficar 100% dividido por 9. Quanto é que é 100 dividido por 9? 100 dividido por 9 vai dar 1, resto 1. 10 vai dar 1, resto 1. Acabou, vai ficar aqui uma vírgula, vai ficar
continuando uma dízima aqui com 11. É 11% aproximadamente, né? 11% ele quer o valor aproximado. 11%. Então, olha aqui, 11%, resposta correta, letra B de Bravo.